Então você está a fim de ler mais livros? Vem comigo que eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Aqui eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre o universo da leitura e da literatura. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e aproveita e clica no botão de se inscrever aí embaixo e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu postar. Deixa eu curtir nesse vídeo também porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo que eu faço, que esse vídeo merece ser visto por outras pessoas. Se você tiver interesse em comprar algum produto pela Amazon, eu peço por gentileza que use o meu link, porque assim, quando você fizer a compra por esse link, a Amazon retribui a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio e pela ajuda. O vídeo de hoje foi feito com o objetivo de ajudar de alguma forma as pessoas que atualmente não leem tanto ou não leem na quantidade que gostariam e que desejam mudar esse cenário. Eu trouxe algumas dicas que podem contribuir para que esse processo de mudança aconteça. E aproveitando, eu peço que você deixe aí nos comentários as medidas que você adota para ler mais e que você acha que são boas sugestões para as pessoas que têm esse desejo de ler mais livros. Todas as dicas que eu vou dar nesse vídeo funcionaram comigo, ou seja, eu não vou indicar nenhuma etapa que eu mesmo não tenha seguido. Eu gosto de ler desde quando era criança, mas confesso que já houve momentos na minha vida em que eu fiquei um longo período sem ler. Fosse por causa de trabalhos acumulados do colégio, fosse por causa da rotina cada vez mais puxada do ensino médio, ou fosse até por uma falta de disciplina minha mesmo. Só que eu voltei à minha fase leitor contínuo em 2020 e um pouco antes de eu criar o meu canal. Ano passado eu li poucos livros, acho que 3 no máximo, e nesse ano, até o momento da publicação desse vídeo, eu li 24 livros. E eu não estou falando isso para me gabar nem nada do tipo, é só para mostrar que depois que eu passei a seguir alguns métodos, eu consegui aumentar essa quantidade de leitura e isso me deixou muito feliz porque eu voltei a fazer com frequência algo que me deixa muito feliz, que é ler. Então eu espero que as dicas que eu vou dizer a seguir possam ajudar você da mesma maneira que me ajudaram. A primeira dica, e essa é a base de tudo. Se você quiser começar a ler mais, você precisa tornar a leitura um hábito na sua vida. E aqui eu não quero dizer que você tenha que ler durante 5 horas todos os dias. Bem, mas se você tiver esse tempo disponível e quiser fazer isso, não tem problema. A questão que eu quero trazer aqui é que se você ler todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo, 15 minutos, 30, o tempo que você tiver disponível, você vai desenvolver uma rotina e a leitura vai se tornar parte do seu cotidiano. No começo pode até parecer difícil isso acontecer, mas com esse exercício diário, você vai acabar se acostumando e a leitura vai se tornar um processo natural da sua rotina. E, assim, gradativamente você vai aumentar a quantidade de livros que você lê. Essa segunda dica tem muito a ver com a primeira dica do vídeo. Como eu disse, um hábito só consegue ser desenvolvido a partir da prática. Por isso é importante que você tente disponibilizar algum tempo do seu dia só para fazer essas leituras. E aqui eu enfatizo que você tem que encontrar o melhor horário para a sua rotina. Não adianta eu dizer que você tem que ler à tarde se você trabalha durante esse período ou se a sua rotina não permite isso. É importante que você leia quando você realmente tiver tempo disponível. Descobrindo o seu horário livre, agora é se dedicar, colocar esse plano de ler mais em prática e desenvolver o fluxo de leitura. Uma coisa que pode desanimar a gente quando a gente se propõe a fazer uma atividade é a falta de um objetivo delimitado que incentive a cumprir essa tarefa. Por isso é importante ter uma certa organização para saber o que está sendo feito e para saber o que ainda resta. No caso da leitura de um livro, eu sugiro que você defina antes de começar a ler a obra o número de páginas ou de capítulos que você pretende ler por dia. Mas atenção, tenha sempre em vista a sua rotina. Não estipule uma meta de ler 5 capítulos ou 50 páginas por dia se você não achar que vai conseguir pôr esse plano em prática. Eu digo isso porque caso você tente e acabe não conseguindo, existe o risco, você corre o risco de acabar se sentindo frustrado e desanimado, e isso pode prejudicar a sua experiência de leitura. Eu já cheguei a encarar a leitura de alguns livros como algo forçado e que ia contra a minha vontade. Eu acho que essa visão veio em parte da época do colégio, em que
certas vezes eu tinha que ler livros que eu não tinha interesse só para fazer trabalhos ou provas. Mas eu comecei a desconstruir essa minha visão quando eu parei para refletir que os livros não existem apenas para exigências escolares ou acadêmicas. Eles existem para nos proporcionar sensações de aprendizado e muitas vezes de prazer. Essa quinta sugestão está relacionada ao que eu disse na dica anterior. Acho que o melhor passo para você começar a ter uma rotina de leitura é escolher obras que sejam de gêneros ou de assuntos que você se sinta confortável em ler e que goste de ler também. Assim a leitura vai ser mais tranquila e quando você terminar, você provavelmente vai se sentir motivado e inspirado a continuar lendo. Assim, com o tempo, quando você já estiver imerso nesse hábito de leitura, você pode experimentar outros gêneros e assim diversificar a sua leitura. Sabe quando você está dando conselho para uma pessoa e diz, vai na minha, eu digo por experiência própria? Pois é, eu me identifico muito com essa dica porque eu acho que a principal dificuldade que surge quando a gente se propõe a ler alguma coisa é a distração. E aí eu me refiro ao uso de celular, televisão ligada, pessoas conversando no mesmo lugar em que você está, enfim, é um pacote recheado de distrações. Por isso o que eu sugiro é que quando você for ler, procure ao máximo tirar todas as possíveis distrações, principalmente o celular. Caso você leia pelo celular, a recomendação que eu dou é desativar a internet ou então colocar o dispositivo em modo avião, porque assim vai minar a necessidade que a gente sente de ficar vendo o tempo todo se apareceu alguma mensagem ou notificação. Mas não é só o celular que pode atrapalhar o processo de leitura. Outra sugestão que eu dou é procurar um ambiente tranquilo para que você possa se concentrar rapidamente. E aqui uma dica extra dentro da própria dica é você procurar pôr em prática a técnica Pomodoro, que foi uma técnica que me ajudou muito, tem sido muito eficiente a fazer com que eu me concentre e faça as atividades com mais produtividade. E essa técnica Pomodoro consiste em você dividir o tempo que você propõe a fazer alguma atividade, em camadas. Como assim? Digamos que você, por acaso, queira ler um livro. E aí você lê ininterruptamente por 25 minutos e descansa 5 minutos. E aí, depois que passam esses 5 minutos, você volta a ler por mais 25 minutos, sem focar em outra coisa que não seja a leitura. E aí, depois desses 25 minutos, você tem mais 5 minutos de descanso. E se você quiser, você repete esse ciclo o quanto achar necessário. E esse processo tem me ajudado bastante, não só quanto à questão de livros que eu trago para o canal, por exemplo, mas também questão de leituras para a faculdade, atividades extras, enfim, é uma técnica que tem sido muito eficiente para mim e eu recomendo para você também. Só para deixar claro que essa dica não é puxando para o meu lado, mas um grande incentivo a ter ou a retornar para um hábito de leitura e, consequentemente, ler mais, é você ter contato com outras pessoas que estejam falando sobre livros. E aí podem ser familiares, amigos, booktubers, bookstagrammers, enfim, existem várias opções. Eu mesmo voltei a ter um hábito de leitura por causa do Booktube. Vendo resenhas feitas por outros canais, eu pude conhecer obras incríveis que com certeza me incentivaram a ler mais. E eu acho que isso também pode acontecer com você. Se você está tentando se encaixar em uma rotina de leitura, talvez começar por um livro muito grande não seja um caminho satisfatório, porque como você supostamente ainda não está nesse ritmo mais denso de quantidade de páginas, você pode acabar ficando desmotivado e até chegar a abandonar a leitura. Por isso, uma dica que eu dou é começar por histórias mais curtas e diretas. Podem até ser contos, porque assim você vai pegando o ritmo e depois fica mais fácil de manter a leitura de um livro maior. Pode até ser clichê, mas isso é algo que eu acredito bastante e acho que vale a pena comentar. Priorize o que os livros podem te proporcionar, seja conhecimento ou simplesmente lazer. Afinal, de que adianta você chegar no fim do ano e dizer que leu 72 livros se na verdade você não absorveu o conteúdo ou sentiu prazer pelas leituras? Eu digo isso porque no passado eu já tive um pensamento parecido. Não que eu só focasse em querer saber quantos livros eu ia ler, mas é que essa questão chegou a interferir na minha experiência de leitura. Em algumas vezes eu quis terminar logo a leitura de um livro para poder começar outro e assim me sentir produtivo.
Só que essa questão de produtividade é muito relativa. O que importa é o que a gente leva da leitura para as nossas vidas. E eu acho isso muito mágico. Bem, essas foram algumas dicas que eu acho que podem ajudar, e eu espero que ajudem, aquelas pessoas que sentem o desejo de ler mais. São métodos que funcionaram comigo e que contribuíram para que eu voltasse a ter uma rotina de leitura. Se você tiver alguma outra dica ou quiser comentar algumas dessas sugestões que eu trouxe no vídeo, pode dizer aí nos comentários que vai ser bem legal ver essa rede de depoimentos. Se você quiser comprar algum livro, é só acessar o link que está na descrição do vídeo, porque assim você ajuda o canal a crescer sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos, porque aqui no Mais Que Um Livro eu trago vídeos de resenhas e outros conteúdos sobre o universo literário. Muito obrigado pela ótima companhia de vocês e até a próxima, pessoal!